Abre a palavra do Senhor, lá no livro de Mateus, capítulo 4. Eu quero compartilhar algo que o Senhor colocou ao meu coração para o início desse ano. Uma palavra, um direcionamento do Senhor. E eu ia trazer outras pessoas para ministrar, até mesmo daqui mesmo, para revezarmos. Mas hoje eu queria trazer um pouquinho diante daquilo que nós vamos estar trabalhando esse ano. Tudo aquilo que o Senhor sempre nos surpreende, mas nós vamos entender um pouquinho a respeito do trabalho que o Senhor tem para dar continuidade e realizar em nós. O mover de Deus, eu não me esqueço disso, na virada do ano passado, de 2017 para 2018, o Senhor falava e mostrava que o mover dele é contínuo, e eu não esqueci isso. Então, uma coisa vai encaixando na outra, e o tempo todo o mover do Senhor é contínuo. Ele não cessa, ele não para. E nós precisamos estar dentro desse mover. Não podemos estar fora. Existe ou fora ou dentro. Então, precisamos estar sempre dentro do mover do Senhor. E esse ano eu entendi que ele, de uma certa forma, ele acaba dando uma continuidade de tudo aquilo que o Senhor já vem fazendo. De todo o processo de restauração, de formação, de transformação. O Senhor, ele dará continuidade. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-lo. Amém? Você crê nisso? Esse ano, o Senhor deu 3 palavrinhas, até postei hoje no grupo, falando sobre identidade, força e ação. Ou seja, força, ação e identidade. São 3 coisas que o Senhor deu para este ano. Lembrando que o ano passado o Senhor falava sobre visão, discernimento e estratégia. Mas esse ano o Senhor deu 3 palavras e eu quero que você guarde isso, você anote isso. Porque conforme você for recebendo, conforme o Senhor for trabalhando na sua vida, você vai entender que faz parte de força e muitas outras coisas, mas principalmente força, identidade e ação. E eu queria falar um pouquinho sobre isso nesta noite. Eu creio que o Senhor, ele vai continuar falando no decorrer desse mês, mas eu quero trazer um pouquinho sobre aquilo que o Senhor colocou em meu coração ao primeiro passo para este ano. Repita comigo: força, ação, identidade. E nós vamos ler aqui um texto, Mateus 4, se você está já com a sua Bíblia aberta, no projetor também já está. Diz assim, o texto sobre a tentação de Jesus. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Versículo 4, mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Versículo 5, então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te sustentarão com as tuas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: eu te darei
tudo isso, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou e vieram anjos e passaram a servi-lo. Amém? Fecha os teus olhos por um momento. Pai querido, Pai amado, mais uma vez nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai. Declaramos que Tu és santo, soberano. Pai, Tu és aquele que nos conhece. Tu és aquele, Pai, que tem nos acompanhado. E pela fé, como foi declarado na abertura, que possamos nos aproximar de Ti. Fala conosco, Pai. Senhor, neste início de ano, uma trajetória ainda que desconhecemos, um percurso que ainda não sabemos, mas uma coisa temos a convicção, que o Senhor estará conosco todos os dias. A Tua palavra diz, ó Pai, que até o fim dos tempos, o Senhor estaria conosco e nós não estaríamos sozinhos. Revela-te a nós, ó Pai, na Tua palavra, fala conosco, que hajam transbordar, Senhor, em nossos corações, ó Pai, inunda os nossos pensamentos, que os nossos pensamentos estejam cativos à Tua voz, à Tua palavra, nesta noite, culto a qual celebramos, adoramos e exaltamos o Teu nome para todo sempre. É o que te pedimos e desde já, Pai, te agradecemos. Se houver, Senhor, algum cansaço, Pai, inquietação, dor de cabeça, que o Senhor venha agora estar limpando, tirando, Senhor, todo impedimento, toda barreira, e nós declaramos que este lugar, Senhor, as nossas vidas pertencem ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quando eu estava meditando nesse texto de Mateus 4, um texto muito conhecido sobre a tentação de Jesus. E o que eu quero falar um pouquinho nessa noite é a respeito das três palavras sobre este ano: força, ação e identidade. É tão interessante que, se você meditar e você prestar atenção, você vai ver que o Senhor exerceu nesse texto, nesse contexto, sobre a tentação de Jesus, nós podemos ver essas três características no Mestre: a força, a identidade e também a ação. Amém? Eu fiquei procurando alguns textos, depois nós vamos ler alguma referência, mas esse texto da tentação de Jesus se enquadra nestas três características, a qual o Senhor, como nosso modelo, como o nosso Senhor que nos inspira a observarmos. A palavra diz assim, que Jesus, ele foi conduzido ao deserto pelo próprio Espírito, pelo próprio Deus. Ele foi conduzido, não foi uma situação de emergência, não foi uma contradição, não. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Era necessário aquela experiência, era necessário aquela experiência, aquele aperfeiçoamento no próprio ministério do Senhor Jesus. Mas nós vemos também aqui a palavra que ele estava cheio da presença. Ele estava cheio da presença. Eu espero que eu e você possamos estar iniciando o ano de 2019 cheios da presença. Porque se não for isso, nós temos um sério problema pela frente. Mas, se estivermos cheios da presença, a cada dia mais, buscando estar próximo do Senhor, então nós não apenas seremos aperfeiçoados, mas também seremos guardados pelo Senhor. Amém? Porque nada foge do controle dele. E é tão interessante que eu quero que você observe. Eu não vou ler detalhadamente, mas depois eu quero que você pense a respeito do que nós estamos falando, para você perceber a astuta cilada do adversário
tentando, blefando com a identidade do Senhor. As duas primeiras frases ele inicia. Ele fala assim: olha, se tu és o Filho de Deus. A ver com a identidade. Jesus precisava saber quem ele era e quem era o Pai. Durante esse ano nós vamos falar muito disso. Uma das características e uma das coisas que tem se perdido no ser humano é a identidade. É o foco, é a identidade. E o Senhor, Ele quer resgatar isso. E Ele quer restaurar isso. Quando o inimigo se aproxima e começa a dizer para ele: se tu és o Filho de Deus. Se ali houvesse dúvida no coração de Jesus a respeito de quem Ele era, de quem Ele era filho, ali seria um problema. Consegue entender? Então nós vemos o inimigo ali blefando com a identidade do Senhor. No decorrer nós vamos ver o Senhor, a atitude do Senhor em força e ação para que o inimigo batesse em retirada. Mas tudo isso cheio da presença. Cheio da presença. É isso que eu e você precisamos buscar para este ano. Sermos cada vez mais cheios da presença. Quando nós falamos na palavra sobre blefar, é arriscar. O blefe é arriscar, sem algo, sem ter muita chance de dar certo. É falar do que não é verdade, ou dizer que vai fazer alguma coisa que também não é verdade. Então blefar é isso, é tentar para ver se dá certo. E o inimigo, ele fez isso com o Senhor. O inimigo, ele ficou blefando, ele blefou com a identidade do Senhor. E eu quero que você entenda, porque nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E como fazemos isso? A cada vez mais conhecendo a palavra de Deus. Porque uma das primeiras coisas que o inimigo vai tentar blefar e tentar atacar é na sua identidade. Ele vai blefar com a sua identidade, ele vai blefar com a sua força e diante da sua ação. E você precisa estar certo de quem você é. Você precisa estar certo quem você é em Cristo Jesus e o propósito para qual você foi chamado. E isso é de dentro para fora. A palavra vem, entra e ela começa a trabalhar. Então, precisamos estar cheios da presença do Senhor para vencermos o inimigo. Nós precisamos conhecer a palavra. Você pode fazer o que você quiser, você pode ir de um lado para o outro, mas se nós não tirarmos tempo em cada vez mais conhecermos a palavra, ficaremos vulneráveis às atuações do inimigo. Por quê? Porque o Senhor Jesus o venceu com a palavra. Amém? O Senhor declarava a palavra em força, em ação. E a sua identidade como filho de Deus estava preservada. A minha identidade, a tua identidade está preservada em Cristo Jesus. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Precisamos conhecer a nós mesmos, olhar no espelho, ver o que eu não quero, o que eu não gosto nem sempre, encarar as nossas imperfeições de frente, porque é isso que o Senhor tem nos chamado, para sermos corajosos, para sermos valentes. E é tão interessante que lá em Provérbios fala que melhor do que conquistar uma cidade, lá em Provérbios 16, fala que é melhor do que conquistar uma cidade, é vencermos, termos autocontrole, ou seja, vencermos a nós mesmos. Então eu quero que você entenda isto, as sutilezas de engano estão por toda parte, o tempo todo. As sutilezas de engano estão por toda parte. E nós precisamos estar engajados no propósito do Senhor para não sermos pegos de surpresa. Para não sermos negligentes. E
É tão interessante que eu não sei se você já parou para pensar alguma vez, se você sabe, a identidade é uma coisa muito importante. Pensa na tua identidade, se quando você perde ela, você pode ir para algum lugar e falar, olha, eu sou fulano de tal, a pessoa vai falar, cadê a tua identidade? Não, eu perdi, eu esqueci, não tem conversa, é assim? Não é assim? A mesma coisa, a questão da identidade, a nossa identidade. Identidade, você sabia que tudo que passamos na primeira infância, nós levamos para uma vida toda? Você sabia disso? Que tudo que nós passamos na infância, nós levamos para a vida toda. E sabe por quê? A primeira infância é quando nós vamos nos autoconhecendo. A criança, na primeira infância dela, ela vai se autoconhecendo. Mas é interessante que ela se conhece, preste atenção, a partir do que os outros falam dela. É assim que funciona. A criança, na primeira infância, ela passa a se conhecer através do que os outros vão falar dela. Os pais, a família, na escola. Então ela vai se autoconhecendo através do que o outro fala. Por isso que precisamos ter muito cuidado aquilo que falamos para os nossos filhos, para as nossas crianças. Você é isso, você é aquilo outro. Você não presta, você não vai dar certo. Isso não é para você. Porque são palavras que muitas das vezes podem marcar e levar para uma vida toda. Porque a criança, ela não tem o senso, ela não tem o julgamento ainda. Ela não tem o julgamento. Então ela absorve aquilo, ela guarda tudo que ela ouve, é como uma esponja. E é tão interessante que nós até adultos, nós temos essa dificuldade de filtrar o que o outro diz. Mas nós temos, mesmo tendo dificuldade, nós temos capacidade para filtrar e dizer, isso eu não recebo, isso não sou eu não sou essa pessoa, eu não sou isso. Nós temos essa capacidade. Mas a criança não, ela absorve, ela não consegue se proteger, ela não consegue filtrar o que ela ouve para aquilo que é bom, então ela absorve tudo, e ela fica ali, a própria identidade dela, muitas das vezes ali se torna prejudicada, porque ela se torna, na primeira infância, aquilo que os outros dizem e aquilo que os outros pensam dela. A gente poderia falar muitas coisas a respeito disso. Quantas coisas você teve que romper depois, numa certa idade, porque um dia você ouviu aquilo? Quantas coisas arrastamos durante muito tempo, e depois o Senhor vem e diz, filho, eu te fiz para vencer, você é amado, você é meu. E é tão interessante que com o amor de Deus, com o Senhor trazendo essa restauração à nossa identidade, porque toda essa situação, de uma certa forma, ela vai criando fortalezas. Ela vai criando fortalezas. E depois, na fase da adolescência, na fase do adulto, como é difícil, muitas das vezes, trabalhar, se moldar, se ajustar. Pastor, é possível isso? É possível mediante o Senhor, porque a palavra dele diz assim, que Ele é aquele que nos refaz. Ele nos refaz. Como que o Senhor nos refaz? Ele nos traz a clareza daquilo que somos, daquilo que fomos chamados, da nossa verdadeira identidade como filhos do Senhor. E com o passar, essas fortalezas, elas precisam ser derrubadas. Essas mentiras que muitas das vezes nos impedem de romper. Foi tão interessante, e eu até quero agradecer sobre a dinâmica. Me emocionei muito lendo os papéis da dinâmica que nós fizemos na virada do ano, sobre gratidão. Quantas palavras ali que nós ouvimos, e às vezes você até se surpreende. Às vezes alguém te elogia em algo, e você até fala, nossa, eu nunca pensei nisso, eu sou assim mesmo. Estou falando besteira? Então, é as verdades, mas também é o sofisma que o inimigo vai ali usando contra
E nós deixamos de acreditar, nós deixamos de viver a verdade do Senhor, nós deixamos de viver a verdade da palavra dEle ao nosso respeito, e às vezes vivemos aquilo que foi colocado sobre mim, sobre você. Então o Senhor, ao longo desse ano, se prepare, porque Ele vai tratar sobre isso. Ele vai tratar sobre a nossa identidade. Como Ele vai fazer isso? Eu não sei, mas Ele falou que vai fazer. Em 2 Coríntios 10:4, o apóstolo Paulo diz assim: pois as armas da nossa guerra, elas não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Amém? Aleluia. Você crê nisso? E preste atenção, porque o Senhor falava assim, que na nossa jornada, desvio de olhares, quando eu deixo de olhar para o Senhor, quando eu deixo de olhar e caminhar com a palavra do Senhor, eu desvio o meu olhar. Então isso significa, quando eu desvio o meu olhar, que a minha fé é minada, e consequentemente o propósito é frustrado. Preste atenção. Porque nós estamos ainda na primeira semana praticamente do ano. E muitas coisas nós temos que avaliar. Foi falado várias vezes aqui sobre coisas novas. Para isso eu preciso ter mudança de hábito. Fazer diferente para acontecer diferente. Então quando eu desvio o meu olhar, quando eu desvio o meu olhar do Senhor, quando eu desvio o meu olhar de Cristo, a minha fé é minada e o propósito na minha vida, ele se torna frustrado, porque eu preciso estar com a minha visão no Senhor, e no que a palavra dele diz, o que eu posso, o que eu creio, o que eu realizo na força do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, o Senhor, ele é perfeito, ele é o nosso modelo, Jesus é o nosso modelo. O tempo todo, se você pegar os evangelhos, ele sempre declarava a respeito do Pai, do Pai, do Pai. Isso está muito ligado à identidade. E isso facilita a nossa jornada e a nossa história. A palavra de Deus, nesse ano de 2019, ela vai também forjar a nossa identidade. Ela vai forjar a nossa identidade diante daquilo que o Senhor quer realizar. Força. Eu comecei de trás para frente. Força. Sabe o que é força? É qualidade do que é forte. Robustez. Vigor. Vigor. Mas eu quero que você entenda que, quando nós falamos um ano, força, eu vou romper com tudo, eu vou meter as caras, eu vou fazer, não. Quando eu falo, quando o Senhor trouxe sobre força, é a verdadeira força do ser humano, a origem dela vem de Deus. Claro que nós precisamos estar equipados e o Senhor tem feito isso. Mas a verdadeira força, a nossa verdadeira força, ela tem a origem do Senhor, a origem de Deus. Ele é a nossa força. Ele é a nossa força. Salmista, o Salmo 73, Asaf diz assim: meu corpo e meu coração desfalecem. E tem momentos que acontece isso. O nosso corpo, o nosso físico, as nossas emoções, elas desfalecem. Mas Asaf declara no Salmo 73, 26, mas Deus é a fortaleza da minha vida. Eu nunca posso olhar para algo, força, como algo que eu conquisto, sim, eu preciso entender que primeiro vem dele. Ele me nutre de força. Ele me nutre de força. E eu posso permanecer. Neemias ali, em todo aquele processo da reconstrução dos muros, ele declara: a alegria do Senhor é a nossa força. Ele não diz nem só para ele diz para todos que estavam envolvidos: a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia.
Isaías 40, 29 diz assim: Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. É esse tipo de força. É esse tipo de força que eu estou me referindo. É uma força que está ligado a ser dependente do Senhor e ser cheio da presença do Espírito Santo. É esse tipo de força que eu quero passar para vocês. É esse tipo de força que eu quero viver esse ano. É esse tipo de força que nós precisamos desenvolver na dependência do Senhor. A nossa verdadeira força está em buscar a presença do Senhor. Isto está a nossa verdadeira força. Se nós pararmos para analisar o texto de Josué, no capítulo 1, que o Senhor fala para ele: esforça-te, tem bom ânimo, né? Ser corajoso, esforça-te, tem bom ânimo, ser corajoso, medita na minha palavra. Ele não falou, seja forte, corajoso para enfrentar os inimigos, para atacar, não, ser forte e corajoso para meditar na palavra dia e noite, porque é a primeira coisa que nos é roubado, o tempo com Deus. É a primeira coisa. É a primeira coisa, quando o inimigo quer minar a tua força, é quando você tem tempo para tudo, arruma tempo para tudo, mas para o Senhor, é aquilo que eu consegui. É a primeira armadilha. O inimigo não precisa de muito para minar as nossas forças. É só abarrotar nós de tantas coisas, tantos afazeres, e até mesmo dentro da obra. Até mesmo dentro da obra. Quantos se perdem fazendo a obra? Quantos se perdem dentro da obra? Então, a verdadeira força está em buscar a presença do Senhor. Salmo 105:4 diz: recorram ao Senhor e ao seu poder e busquem sempre a sua presença. Podemos ser fortes para tanta coisa, mas se não buscarmos, se não meditarmos na palavra, invista no seu aprendizado, invista na leitura da palavra, invista no seu devocional com Deus, invista na sua leitura diária da palavra de Deus, faça um plano de leitura, rompa as barreiras que você mesmo criou, rompa as barreiras que você mesmo colocou, e talvez o outro só foi conivente, mas vença e rompa aquilo que você mesmo, às vezes, tem agido de forma que não faz parte. A palavra do Senhor fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós mudamos as ordens, buscamos tudo e deixamos, quando der um tempinho, nós buscamos a vontade de Deus, e assim o mundo vai, e assim vai naquela bagunça, naquela confusão. Esse ano vai exigir força física, força espiritual. E vai ter coisas que nós vamos ter que estar resistente, preparado. E muitas pessoas têm perdido o foco. Têm achado que as coisas vão caminhar cada vez melhor. Não se engane. O tempo do fim está cada vez mais próximo. E Ele tem nos forjado, Ele tem nos equipado. E você precisa ajudar o outro. Eu vejo aqui nessa noite pessoas valentes e pessoas fortes na presença do Senhor. E você precisa socorrer os outros que ainda não conseguem entender isso. Que está se distraindo e se autodestruindo, porque não consegue enxergar o propósito do Senhor. A nossa verdadeira força está em buscar a presença do Senhor. Agora preste atenção. A força, ela também vai ser necessário nesse processo de força, será necessário mudança de hábitos para vencermos a passividade, e muitas das vezes a passividade mental, e colhermos frutos e resultados diferentes. Você sabia que quando nós estamos na frente da televisão, quando passamos muito tempo na frente da televisão, o cérebro não precisa pensar, porque tudo ali está pronto. Está pronto, eu só olho, eu só assisto. E isso vai gerando, muitas das vezes, uma passividade. E essa força, ela vai ter que me impulsionar a mudança dos meus hábitos. E eu preciso vencer e colher resultados.
Eu preciso a uma colheita. E o Senhor falava muito forte, do que foi trabalhado em 2018, nós colheremos frutos. Glória a Deus. Colheremos frutos. Então você precisa tomar cuidado com o que você está semeando, porque seja coisas boas ou coisas ruins, colheremos frutos. Permanecer na presença do Senhor. Segundo Tessalonicenses diz assim, no versículo 3 do capítulo 3, se permanecemos em sua presença, Ele não apenas nos fortalece, mas nos guarda do maligno. Olha que forte, foi isso que Jesus viveu no deserto. Foi isso que Jesus venceu. Foi isso que Jesus viveu. Ele permaneceu na presença. E ele não só foi fortalecido aqueles 40 dias, mas ele foi guardado. Ele foi guardado. E é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Se permanecemos em sua presença, Ele não apenas nos fortalecerá, mas nos guardará do maligno. Sabia que você está sendo equipado? Você tem sido equipado. Então execute o que o Senhor te confiou. Execute. E nós vamos colher frutos. O Senhor falou isso e agradou, eu me alegrei. Eu me alegrei porque o Senhor falava assim: haverá uma colheita, haverá frutos. E o Senhor dizia assim: observe a colheita. E eu quero declarar e profetizar isso sobre a sua vida, mediante a tudo que você viveu e enfrentou em 2018. Muitas guerras travadas, muitas batalhas que ali o Senhor te sustentou. E o Senhor fala assim: observe a colheita no tempo do Senhor, ou seja, no tempo Kairos, o tempo oportuno, no momento certo. Não é para você olhar para o tempo Cronos, que é o tempo medido pelo relógio, pelo calendário, pela rotina. Esse tempo, o tempo humano, ele tem um limite, ele é estabelecido por um limite, mas o tempo de Deus é um tempo oportuno, a qual Ele faz e realiza da forma que Ele quer. E eu quero que você receba essa palavra do Senhor, sobre aquilo que foi semeado, enfrentado, vencido em 2018. Observe a colheita, porque verá frutos, o Senhor fala, de um tempo oportuno, de um momento certo, do momento certo, daquilo que Ele tem feito, daquilo que Ele tem nos sustentado. E nesse processo de força, nós vamos ter que dar continuidade, diariamente, no propósito de renovação da nossa mente, pela palavra de Deus. E Ele já começou, não começou hoje, não, Ele já, desde que você teve encontro com o Senhor, Ele vem trabalhando nisso. Ele já iniciou em nós a sua obra, glória a Deus. E Ele vai continuar realizando através da sua palavra. Quero que você pense comigo a respeito do alicerce. Quando eu estou falando de força, eu quero que você pense a respeito do alicerce. Alicerce ninguém vê, mas o edifício sim, ele é visto por todos, ele é admirado, ele é cobiçado, mas é o alicerce que é a estrutura. É o alicerce que é a estrutura. Antes de se preocupar com o edifício, se preocupe cada dia mais com o alicerce. É uma construção. E eu quero dizer algo para você da parte do Senhor. Ainda mesmo que demore mais tempo do que o previsto, em uma construção, os ajustes, os reparos podem parecer perca de tempo. Não sejamos ignorantes a respeito disso. Não sejamos ignorantes a respeito disso. Não se compare. Preste atenção. Eu vou repetir aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. O alicerce será a estrutura. Invista no alicerce, mesmo que demore mais tempo do que o previsto. Em uma construção, os ajustes e reparos podem parecer perca de tempo. Pode parecer desperdício,
Não sejamos ignorantes quanto a isso. Nossa estrutura glorificará a Deus. Aleluias. A nossa estrutura glorificará a Deus. Aleluia. E Ele está realizando em nós a sua obra. Glória a Deus. Você está recebendo essa palavra? Amém? Glória a Deus. Por último, ação. Lembrando que mais uma vez, tudo que foi falado, nós identificamos na perfeição do Senhor. Amém? No comprometimento, no propósito e na missão que Ele abriu mão de tudo e veio a esta terra. Ação. Olha que interessante. A ação está ligada à força. A ação é a evidência da força. Ou seja, o seu efeito. Então não adianta nada eu ter força, ser forte e não ter ação. Olha que coisa, ela é um conjunto. Ela é uma evidência. A força, a ação está ligada à força, evidência da força, ou seja, o seu efeito é a disposição para agir. E vai envolver, sabe o quê? Energia, movimento, disposição. Tudo isso tem a ver com a ação. Conforme o Senhor foi trazendo no meu coração, e muito interessante, porque é como uma engrenagem para que você e eu possamos produzir a ação. Não podemos ficar só na identidade, não podemos ficar só na força. Precisamos da ação para produzir. Como uma engrenagem, uma mecânica. O que é a mecânica? Ela é um equilíbrio dos movimentos dos corpos submetidos à ação de uma ou mais força. Então a ação, ela está ligada à força. É esse movimento. A força em mim, ela me faz me movimentar em direção à ação. No contexto que nós lemos da tentação de Jesus, Jesus exerceu a autoridade dele em ação, pela força, pelo poder e pela autoridade, e o inimigo teve que bater em retirada. Aleluias. É um equilíbrio, é um movimento, é a ação. E agora uma coisa que me chamou a atenção: a ação também está ligada à organização, o entrosamento que cada um desempenhando o seu papel conforme o chamado por Deus. Amém? E nós falamos tanto isso nos últimos meses, o papel da igreja, o papel do corpo. Um faz, o outro faz, há um entrosamento. Por isso que você não pode parar. Por isso que você não pode desistir. Por isso que você não pode retroceder. Por isso que você não pode perder a tua força em Deus. Por isso que você não pode parar de buscar a presença dEle. Porque nós estamos ligados, um entrosamento, para que haja um desempenho abençoado em prol do reino de Deus. Eu exerço a minha parte, você exerce a tua. Juntos nos fortalecemos, juntos nos motivamos em unidade, em comunhão na presença do Senhor. Mas há uma ordem para isso, não é aleatoriamente. Mais para frente nós vamos falar a respeito do Vale dos Ossos Secos. Toda aquela ordem, imagine ali ajuntando um osso, pele, nervo, em lugares errados. Forma errada, há uma ordem. Conforme o Senhor direciona, Ele vai alinhando, e eu e você juntos desenvolvemos e desempenhamos o papel para qual fomos chamados. Amém? Você crê nisso? Talvez não era isso que você pensou em ouvir no primeiro culto do ano, talvez não era isso, mas é isso que o Senhor queria falar para mim e para você. E se você guardar a palavra, se você meditar a palavra, se você colocar o Senhor em primeiro lugar, então será evidente aquilo que o Senhor já começou a fazer nas nossas vidas. Não tem como esconder uma luz. Tem como esconder? Não tem. Não tem como o sal passar despercebido
na comida, a menos que você esqueça de colocá-la. Somos luz, precisamos fazer a diferença. Seja nutrido pela palavra do Senhor. Se esforce mais esse ano. Isso é para mim também. Busque mais. Faça as amizades sadias. Amizades. Existem vários tipos de amizades. Existem. Claro que eu não vou excluir ninguém, mas eu estou falando de amizade para caminhar junto. Eu estou falando de amizade para entrar na minha casa, para ser meu amigo. Faça amizades que glorifiquem o nome do Senhor. Porque senão você corre o risco de ser arrastado como uma correnteza. Guarde essa palavra do Senhor. Nós vamos trabalhar muito e o Senhor, eu creio que Ele vai trazer da forma com que Ele quer, com que Ele deseja. E nós vamos orar agora, nós vamos falar para o Senhor que Ele tem liberdade para trabalhar nas nossas vidas nesse ano que está se iniciando e dar continuidade naquilo que Ele já começou e que Ele venha nos sustentar firme, segurando nas nossas mãos para que nós não venhamos tropeçar. E ainda se cairmos, Ele é o Senhor que nos levanta. Aleluia. Fique de pé, vamos orar. Meninos, vem para cá. Fecha os teus olhos. Quem pode apagar a luz para mim, por favor? Obrigada, Senhor. Comece a agradecer ao Senhor. Preste atenção, antes de nós orarmos, eu quero falar uma coisa. No decorrer desse ano, você vai ter algumas experiências diferentes. E você vai lembrar em áreas que o Senhor te capacitou. Você vai lembrar de áreas que você venceu. Você vai lembrar, vai ter flashes assim, que você vai pensar, eu não posso, eu não consigo, ou isso não dá certo, ou isso não é para mim. E você vai ter flashes daquilo que o Senhor já vem trabalhado. E isso vai trazer paz no teu coração. Isso vai acrescentar a tua fé. Isso vai trazer segurança, porque você vai relembrar, o Senhor trará à tua memória que você não está sozinho. Oh, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por essa noite. Obrigada pela tua palavra, Senhor, a tua instrução em amor, a tua instrução para nós, Senhor, nesta noite, para este ano, Senhor, que se inicia. Pai, que possamos permanecer firmados, fortalecidos, buscando o Senhor, Pai, buscando em todo tempo, buscando enquanto se pode achar, Pai. Que haja em nós um coração disposto, que haja em nós um coração desejoso, que haja em nós um coração capaz de renunciar, Senhor, aquilo que for necessário, que haja em nós, ó Pai, um engajamento para sermos melhor do que ontem, para sermos, ó Pai, cada vez mais, Senhor, aptos por Ti. Pai, que essa palavra se estenda aos teus filhos, ao lar dos teus filhos, à família dos teus filhos, ó Pai. Que esta palavra se estenda, Pai. Oh, Pai. Não temos palavras, Senhor, para agradecer o que o Senhor tem feito e principalmente o que o Senhor já fez. Eu quero pedir, Pai, a tua bênção sobre cada vida aqui, sobre cada jovem, sobre cada criança, Pai. Criança representando criança, jovens representando jovens, mulheres representando mulheres, homens representando os homens, cada ministério sendo representado nessa noite, pelo poder do Senhor, atuando sobre nossas vidas, para sermos luz, Senhor, neste mundo, neste tempo oportuno, a qual o Senhor disse. Obrigada, Senhor, que haja, Pai, que haja em nós a dispensação, Pai, para aquilo que o Senhor quer fazer. Pai, eu não sei como vai ser os meses a seguir, eu não sei, mas eu sei de uma coisa: o Senhor estará conosco, o Senhor é a nossa força e a nossa torre forte. Tu és aquele, Pai, que nos conduz.
que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Seu amor me deu uma nova canção, que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Seu amor me deu uma nova canção, que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. E eu estou aqui, eu estou aqui, e eu estou aqui pra te ver. Eu estou aqui, eu estou aqui, e eu estou aqui pra te ver, pra poder te abraçar, pra poder te abraçar, pra poder te abraçar e te dizer, Paizinho, eu te amo, pra poder te abraçar, pra poder te abraçar, pra poder te abraçar e te dizer, eu te amo, porque
sou teu, porque eu sou teu, e eu sou teu, porque eu sou teu, porque eu sou teu, porque eu sou teu. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. O que é e que há de vir. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida.
Aplauda o Senhor Jesus.